Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos, Mestre, nesse instante, nós possamos acalmar o coração, serenando as nossas ideias, tentando esquecer, principalmente se o dia de hoje for um dia de muita tribulação. Permita, Mestre, que nós possamos desde já sentir esses fluidos benéficos que a espiritualidade derrama sobre nós, Senhor, para que nós consigamos, na medida do nosso merecimento, extirparmos, Senhor, todas as nossas dores físicas. Ou, como disse a lição, que tenhamos um pouco mais de resiliência e resignação. E é por isso, Senhor, agradecidos, te pedimos, Senhor, a permissão para darmos início para mais um trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Tem gente, mais uma vez, tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Seja bem-vindo. Hoje, espero que vocês gostem da palestra. Hoje nós estamos em poucos encarnados, mas os desencarnados estão aqui. E hoje o nosso irmão Nelson vai fazer a palestra sobre piedade. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. E que Deus e o nosso Mestre Jesus e toda a cúpula de Sebastião Marte nos acompanhe mais uma vez. Uma viagem que nós vamos fazer sempre, que é importante no tempo, no espaço, para lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos, que muitas pessoas ainda não descobriram isso. Então, para começar, vamos falar o título da noite que nos confere, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Especificamente o título, piedade. Piedade. Então nós vamos parar um pouquinho e lembrar do nosso irmão Moisés, né? Que todos aqui se lembram, se não lembram, está no Velho Testamento, aproximadamente 1350 anos antes de Jesus. Ele era um hebreu que, para não ser morto, a mãe colocou ele numa cestinha e ele foi criado pela filha do faraó como egípcio. E passou o tempo, ele aprendeu muitas coisas, muitas filosofias de vida diferentes, adoração aos deuses. Mas a piedade dele, a piedade de Moisés, que fez ele se transformar no homem que ele foi, tão importante para Deus e para todos nós. Porque ele via os escravos sofrendo e não entendia por que tem que fazer isso com esses homens. Quando iam fazer aquelas obras gigantescas que arrastavam aquelas pedras de toneladas lá e os homens puxando, 100, 200 homens puxando uma corda, se um caísse no meio daquele caminho da pedra, faraó, passa por cima, nós vamos perder tempo, trabalho. Ele não entendia por que tratar o homem como um animal. E foi a piedade de Moisés que fez ele se revoltar. E ele saiu. Deixou de ser um príncipe, que ele ia ser muito famoso como um príncipe, o faraó do Egito, para ser um escravo. Amassou o barro junto com a palha, sofreu, apanhou e fez o povo seguir ele durante 40 anos. Tentando ensinar o povo, né? Ele viu que muitas daquelas pessoas ali não tinham entendido ainda a mensagem de Deus, que ele aprendeu a respeitar e acreditar no Deus único. E fazia um monte de coisa, tanto que aquela adoração ao bezerro de ouro, todo mundo lembra dessa passagem? Quando ele foi subir para receber os mandamentos, 10 mandamentos, estava uma confusão danada lá embaixo, todo mundo lendo mão, incorporando, aquela bagunça danada. Ele vai, só porque eu subi um pouquinho, já virou isso aqui, né? Resumindo. Então foi por causa disso, das pessoas que não tinham piedade naquela época. Mesmo os sofredores, os escravos que ele salvou, que ele tirou da servidão do Egito, aquelas próprias pessoas ali não se condoeram com muita coisa. E foi colocado naquela época, né, para a pessoa não invocar os mortos, deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Foi colocado nessa época. Por quê? Porque as pessoas invocavam errado.
invocavam as pessoas erroneamente. Então é melhor não invocar do que invocar errado. E até hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas invocando erroneamente, colocando Deus e o nome de muitas pessoas aí famosas dentro do meio espírita que não são, na realidade, aqueles espíritos que eles dizem que é. O fulano vai incorporar aqui. Não é. Por isso que Moisés colocou esse tipo de coisa. Mas foi a piedade dele e a falta de piedade daquele povo que ele tentou salvar que trouxe essa situação que fez o povo ficar andando 40 anos em busca da terra prometida. Depois dele, como é interessante, no Velho Testamento, o profeta Zacarias, no ano de 520 a.C., disse isso: e assim falou o Senhor dos Exércitos: escutai o juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um de seus irmãos. E Zacarias, lá atrás. Então, olha só, esse tema é antigo. Nós vamos mais atrás ainda, antes até de Moisés. Quem já leu A Caminho da Luz, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, tem bem claro lá. Foi a falta de piedade nossa, que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, que nos trouxe para cá. Fomos exilados da constelação de Capela, do Cocheiro, pela falta de piedade. Que aquele planeta naquela época, lá na constelação de Capela, estava precisando evoluir, estava num processo de saltar um degrau a mais, virar regeneração, sair de prova de expiação, e muita gente não aceitava, não tinha piedade, era guerra, era briga, como a gente está vendo hoje. Nós não estamos vendo isso hoje. Nós somos os mesmos espíritos daquela época, que não aprendemos a ter piedade. Por isso que saímos de lá e viemos para cá. Olha quantos milênios tem que essa palavrinha pequenininha, que é a irmã da caridade, da misericórdia, da bondade, do amor, não conseguiu entrar ainda no nosso íntimo. É a nossa falta de piedade que faz a gente estar sofrendo ainda. Não é? Agora mesmo a gente está vendo aqui ontem, saiu no Jornal de São Paulo. Preste bem atenção. O nível que chega o ser humano. A Câmara Municipal de São Paulo votou ontem rápido e foi aprovado que as pessoas não vão poder mais doar quentinha na rua, sem autorização do prefeito, senão vai pagar uma multa de 17 mil reais. Vai ter que ter tenda, mesa, cadeira. São Paulo. Está no jornal. Você não vai poder mais doar para um pobre que está na rua pedindo comida com fome. Não pode. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Vocês acham que aquelas pessoas que estão lá têm piedade no coração para fazer esse tipo de votação? Parem e pensem. Se vier para cá para Brasília também, não vão poder fazer a sopa mais em frente. Vão ter que se cadastrar na prefeitura, armar uma tenda, botar mesa, garfo, prato, cadeira e limpar o chão antes de ir embora. Está tudo isso escrito lá na lei que eles criaram. Já pensou? Já é difícil você arrumar alguém para fazer a caridade hoje em dia. É muito difícil, muito difícil. Então o evangelho na caridade de muitos esfriará, mas não será o fim. A gente está vendo isso hoje. Muita gente esfria por causa disso. Pô, eu vou fazer carteirinha, pedir autorização para o governo, mas poder dar uma sopa na rua, o cara está com fome, eu dou um prato de comida. Se você der e a polícia ver, você vai preso e ser multado. Hoje, no jornal de ontem, quem quiser procura lá. Procure lá, 17 mil a multa. 17 mil reais. Onde está a piedade? Onde está a piedade? Eu acredito que a gente ainda tem que aprender muito ainda. Vai demorar muitos séculos, infelizmente, não é anos não, séculos, para o ser humano chegar num ponto da poxa. E se fosse eu que tivesse sentado naquele meio-fio? Que os cracudos têm que morrer, eles acham isso. Não dá comida não, deixa eles com fome, que eles morrem e acaba. Mas não acaba. Que é um problema social. A depressão, o sofrimento, a dor, não tem fim. Nós temos quase 400 milhões de pessoas depressivas no mundo. Milhões. Aí vem um
inteligente, desse jeito, falou assim, agora vai receber multa se você for ajudar alguém que está lá na rua com fome. Viu? Sim. Tem muita diferença do tempo de Roma? Não tem. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles escribas que entregaram Jesus na mão de Pilatos, qual a diferença deles para as pessoas que nós estamos vendo hoje no poder? Está bem claro. Então, infelizmente, a piedade não chegou no coração das pessoas que têm poder. Mas nós somos teimosos, né? Né, Fred? Tem um lado velhinho, tem a creche, graças a Deus, a gente continua ajudando, continua fazendo. Vamos continuar fazendo a sopa. Vamos continuar levando até o dia que fala assim, se for levar, vai ser preso. Aí a gente para e leva escondido. Mas, tem que fazer isso. Porque as pessoas precisam. O Chico Xavier fazia muito isso de madrugada, que ele trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, a gente tinha um trabalho mediúnico, tinha que fazer psicografia, depois que acabava tudo, lá para meia-noite, 1h da manhã, vamos ajudar os pobres. Olha só, meia-noite, 1h da manhã, ele ajudar os pobres. E uma vez lá, em Pedro Leopoldo, ele precisando, não tinha nada para levar, nada para levar. Aí falou para os colegas, olha, hoje não tem nada para a gente levar para os nossos amigos pobres lá do viaduto lá. Vamos levar água, nem chegar garrafa d'água, garrafão de 20 litros, vamos levar água para eles. Água. Aí chegou ele lá, começou. Quando o pessoal viu que só tinha água, a pessoa que também está com fome, não tem limite, né? Começaram a xingar. Aí, cara, não trouxe nada, trouxe foi água. Quer dizer, também não tinham piedade para com ele. Ele, não, meus irmãos, que hoje está difícil. Aí uma delas, daquela senhora, estava lá, subiu, falou, olha, vamos agradecer a Deus que pelo menos trouxe água para a gente. E naquele momento, encostou uma carreta cheia de comida no viaduto. Porque um homem que ele ajudou, a família, que era de São Paulo, um dia falou, olha, um dia eu vou ajudar o senhor pelo que o senhor me fez. Aí ele perguntou para o cara da carreta, vem cá meu filho, como é que você me achou aqui debaixo do viaduto? Para o cara da carreta. Aí o cara falou, eu passei lá no centro, estava fechado, e tinha o senhor de barba branca lá, cabeça branca, falou, vai assim, que você vai encontrar o Chico lá. Era simplesmente Bezerra de Menezes que tinha avisado em espírito para aquela carreta levar os alimentos para aqueles pobres. Olha quanta coisa que aconteceu, a gente tem esses exemplos aí maravilhosos, mas hoje em dia está difícil ver isso. Está difícil, muito difícil ver isso. Então, voltando para o Evangelho, só alguns pedaços, que o texto é grande, que fala muita coisa interessante. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Pedro, o apóstolo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, que dispõe da vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao vosso próximo, é a piedade. Evangelho segundo o Espiritismo. Trazendo mais para os dias de hoje, está no livro Estante da Vida, também do Chico Xavier e do Emmanuel, dois espíritas, dois amigos confrades espíritas, Silva e Noronha. Um deles, toda vez que ele saía para fazer uma viagem curta no final de semana, assaltava a casa dele e roubava um monte de coisa. Aí falou, agora eu vou pegar esse ladrão, agora eu vou pegar. Aí o outro confrade espírita, não, rapaz, deixa pra lá, isso acontece, você não perdeu nada, não, mas eu vou pegar. Pediu para a esposa sair, viajar com os filhos, chamou o amigo ainda do espírito, falou, vamos lá que nós vamos dar um bote, nós vamos pegar esse ladrão, vai ser hoje. Deixou a casa toda apagadinha, fechou, ficaram lá num cômodo escondido, deu meia-noite, 1h da manhã, começaram a arrombar a porta. Ele falou, é agora, vamos pegar ele. E ele do lado do outro cômodo.
ligaram para a polícia para dar tempo do cara fugir. Quando a polícia chegou, eles acenderam a luz, te pegando, socorro, socorro, papai. Era o filho dele que era drogado, o filho de um deles que estava pegando as coisas para vender para comprar droga. E a piedade, como é que fica? E se não fosse o filho? Não é? Então esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Todos nós estamos, infelizmente, aqui na Terra para passar por isso. Como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos reagir? Tomé, que era desconfiado pra caramba, né? Tomé era muito desconfiado. Quando Jesus estava na cruz, ele ficou escondido. E ele procurou, também não viu ninguém, não tinha nenhum outro apóstolo ali. Nenhum outro daqueles doentes, leprosos, cegos, coxos, que Jesus curou, não tinha ninguém ali na frente. Ele, puxa vida, ninguém veio ver aqui o mestre nesse último minuto, né? E ele ficou escondidinho atrás de uma pilastra. Só estava lá Maria, né? A mãe de Jesus, Madalena, Joana de Cusa e João, evangelista, com 16 anos. Aí, quando ele viu que estava chegando o momento crucial de Jesus já desligar-se do corpo físico, ele se aproximou um pouquinho mais, chegou mais perto e ouviu o ladrão falando com Jesus. Senhor, lá na cruz, imagina. Eu sei que hoje é o nosso último dia. Mas se existe esse reino, o Senhor me ajuda a chegar lá. Aí Jesus fala: não te amo, filhos, meu irmão. Ainda hoje nós vamos estar com meu Pai. E o Tomé olhando. E ele olha nos olhos de Tomé, Jesus. E Tomé sente que ele está vendo de longe, mas estava com os olhos vibrados. Fala: viu, Tomé? Nenhum dos meus amigos, dos meus irmãos, meus confrades, discípulos que aprendeu comigo está aqui. Nenhum daqueles que eu curei estão aqui. Mas um estranho que nunca me viu tem mais fé do que vocês todos. Então, aquele momento de piedade de Jesus, e ele morre, eles descem a cruz no chão. Tomé vê aquela cena, começa a chorar, aí começa a andar um pouquinho e sente as mãos de Jesus no ombro dele. Falou a mesma coisa: Tomé, você viu o que aconteceu? Dentre todos aqueles que aprenderam comigo, só um ladrão acreditou em mim. Aí ele olhou, Jesus sumiu, antes de ser enterrado o corpo. Isso está no livro Boa Nova. Quem quiser está lá na história, com mais detalhes. Então a piedade de Jesus não tinha tamanho. Nem conhecia o cara. Um ladrão, uma pessoa de má vida, né? Que a gente julga muito, a gente tem a mania de julgar. E está no Evangelho para a gente não julgar ninguém, que nós não sabemos o dia de amanhã. Acontece esse tipo de coisa. E o Evangelho vem ensinar para a gente: olha, seja caridoso, seja bondoso, na rua, no trânsito, em casa, principalmente no lar. Como a gente viu o exemplo aqui, o cara aprendendo era o próprio filho que estava roubando na casa dele. Quantos de nós aqui conhecemos alguém que faz isso na nossa família? Infelizmente tem. Conhecido, amigo, parente, tem. Mas deixa ele ir preso. Nós temos que ajudá-los, educá-los, tentar fazer o máximo que a gente pode. Agora, se aquela pessoa insistir no erro, o que a gente vai poder fazer? Que ele siga o caminho dele, mas a gente tem que ter a piedade de entender: olha, ele é um sofredor, é um doente. Vamos, aqueles cracudos lá de São Paulo são doentes, pessoas, zumbis andando. Quando você vê a filmagem é deprimente, você não aguenta nem ver o estado daquelas pessoas. É igual no setor comercial sul aqui, agora deram uma amenizada ali, mas tinha um monte de gente daquele mesmo jeito. No setor comercial aqui, já que a gente ia muito ali, tinha um rapaz ali naquele meio daquele pessoal ali, era funcionário público.
ganhava 17 mil por mês. A mãe dele era uma juíza, só que ele era cracudo, ia para lá. A mãe tinha que pegar a polícia, um monte de soldado, com o delegado, e tirava ele de lá. Meu filho, vamos embora. Pegava, tirava, dava um banho, e ele voltava para lá. O que a gente vai fazer se não for a piedade para com o nosso próximo? Principalmente um filho. Imagina a mãe juíza de uma cena dessa. Aqui, setor comercial sul. Ela que contava pra gente. Esse aqui é meu filho. Não é fácil não. Mas a piedade está aí para isso, para a gente aprender, sentir e ajudar. Que infelizmente, como a gente rapou, vamos repetir, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Infelizmente, pode acontecer. Agora voltando, mudando um pouquinho de assunto, que é um assunto também muito atual, que a gente está esquecendo, né? A piedade com a natureza. Pronto. Não é? Vimos agora o Rio Grande do Sul lá, até hoje a água não foi embora, até hoje a água não foi embora ainda, tem muita gente passando fome, necessidade, todo tipo de sofrimento que saiu da sua casa, a casa não existe mais, o barro passou por cima e acabou a casa, não tem nem lugar para fazer outra casa. É um alerta, olha, pessoal, presta atenção com o que vocês estão fazendo com a natureza. Porque isso aí, tem gente que fala assim, não, isso acontece. Acontece não. Conforme a ciência, os estudos da NASA, institutos meteorológicos internacionais da Europa, dos Estados Unidos, mostram, tecnicamente, o gelo está derretendo. O oceano está esquentando. Essa água vai para onde? O oceano esquenta, evapora, faz mais nuvem, tem mais água aí voando. Muitas cidades vão sumir? Vão. Tem uma ilha de plástico, entre a Califórnia e o Havaí. Imensa. Tem uma também no Panamá e outra perto da Austrália. Pois é, cheio. Por que ela forma uma ilha? A correnteza do mar é como se fosse um rio gigante rodando a terra toda. Chega a hora que ela dá um redemoinho ali, junta o plástico e fica. Nós já estamos comendo plástico. Olha que legal. Já estamos comendo plástico. Que os micro pedaços de plástico já estão vindo na água, que os rios estão contaminados, na comida, no peixe que a gente come, que está lá no mar, que ele come pequenininhos micro-organismos de plástico. Já está vindo nos peixes, nos alimentos. Nós já estamos comendo plástico e nós jogamos. Não é legal? É legal. É. Um dia vai estar aí injeção para tirar o sangue, vai sair só plástico. Puta ferro. Infelizmente é assim. Nós não estamos dando tanta importância à natureza. Ela não perdoa. Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. A natureza não perdoa nunca. Tirou, me dá aqui. Tirou, me dá aqui. Esse aqui é meu. Não adianta invadir, aterrar, fazer um hotel, isso aqui lá lindo. A água vem. Isso aqui é meu. Acabou. Acabou. A natureza é assim. Só para a gente ter noção. Onda de calor no Brasil. Década de 90. Tinha 7 a 8 eventos por ano no Brasil. Hoje são 50 eventos de onda de extremo calor no Brasil só. Aqui em São Paulo, no Rio, não sei aonde. Você olha lá, Rio, 60 graus. Vixe Maria, eu morava lá, nunca vi isso aí, mas imagina o que é 60 graus naquele asfalto lá. Brincadeira não. Natureza. O gelo derretido. Tem um iceberg aí que se deslocou na Antártida, quem gosta disso sabe o que eu estou falando. Gigantesco. Está solto. E começou a andar, imagina. Só que o calor está fazendo ele derreter mais rápido. Ele tinha 350 metros de profundidade, 1,6 milhões de quilômetros. É gigante, quadrado. E ele, como o calor está grande, ele tinha 350 metros de profundidade, agora está com 280. Quer dizer, o calor está derretendo ele mais rápido. Imagina uma pedra de gelo gigante derretendo. A água vai para onde? Para onde vai a água? Então a gente não tem essa piedade, essa complacência, esse carinho com a natureza.
Quando a gente sai na rua, está dirigindo lá, daqui a pouco vem uma lata de cerveja, você tem que tirar o carro, o cara joga a lata de cerveja pela janela do ônibus. Quem já não passou por isso? Passa papel, pedra, não sei o que, sapato. Para onde vai isso? Para o bueiro. O bueiro enche, a água sobe e enche tudo. Aqui, ó, na Asa Sul, eu vi o bueiro no outro dia, abriu lá que entupiu. Tinha um pé de cama dentro do bueiro do esgoto. Como é que o cara jogou um pé de cama de madeira dentro do esgoto? Fica imaginando, o que o cara tem na cabeça? Em vez de deixar no chão, chamar um container, jogar fora, jogou dentro do esgoto. Então quem que respeita a natureza? Quem tem piedade para com a natureza? Por quê? A gente que acredita que a vida não acaba, ou nós vamos voltar para cá, ou nossos netos, nossos filhos vão viver um país, um mundo pior. Ou a gente sabe que nós vamos voltar, a gente que tem que querer um mundo melhor. E tem que ter piedade, sim, com a natureza. Aí vai num assunto mais, só para a gente refletir. Um dos maiores causadores do efeito estufa são os gases metano, não é? Que vem de onde? Da vaca. A gente adora o churrasquinho, né? Linguicinha, picanhazinha, tal. Delícia. Isso tem um custo. Isso tem um custo caríssimo. Então, aumentem muito essa produção de gás metano. Já tem alguns fazendeiros já inteligentes, aproveitando, vocês já viram aquelas bolhas nas fazendas de plástico bem grandona? Estão aproveitando já o esterco do gado, colocando ali, já gera o metano e gera energia. Tira o gado ali, gera energia. Beleza. Não está no ar, está ali sendo concentrado, virando energia. Pronto. Tem solução? Tem. A gente tem que se dedicar mais e ter mais carinho com a natureza para a gente não sofrer as consequências que nós já estamos sofrendo. Nós já estamos sofrendo. Nós bebemos água de chuva, não é? O brasileiro bebe água de chuva. O que são nossos reservatórios? Água de chuva. Que o rio não dá conta. Eu fico acompanhando todo dia, olho lá. Essa época de seca, então, começa a baixar. Eu falei, baixa, ixi Maria, vai acabar. Aí começa a chover, opa, para um pouquinho. A gente bebe água de chuva. E ela é tratada cheia de química dentro dos canos, das caervas e tal. Vem cheio de química para o nosso corpo. Não é? É. Então, se a gente não cuidar da nossa natureza, nós vamos sofrer muitas doenças novas que a gente nem conhece por causa disso, do maltrato, falta de piedade para com a natureza. É matemático. Então, piedade para com os próximos e com a natureza também. Quem tiver curiosidade e ler mais profundamente sobre esses assuntos do meio ambiente e de natureza, tem 2 livros muito interessantes. A Espiral da Morte, é o nome do livro, bacana. A Espiral da Morte, de Cláudio Ângelo. Ele é coordenador de comunicações do Observatório Nacional do Clima. O A Espiral da Morte. E o outro, O Livro do Clima, de Greta Thunberg. Uma sueca, menina novinha, hoje ela está com 21, 22 anos, que defende a natureza em tudo que é lugar do mundo, aí vai, fala, e faz movimento, sai com a bandeira, é presa, dá uma borrachada nela, mas ela está sempre brigando. Para alertar o povo, que vocês não vão mexer em nada não, nós vamos morrer. É interessante, a gente tem que provocar esse tipo de coisa para você, peraí, é isso mesmo, vamos ler, vamos pesquisar. Se é isso mesmo, se é verdade, se é mentira, que ele está falando, aquele cara lá está falando lá no centro. Vamos lá pesquisar, vamos ler. Mas como Deus é misericordioso, bom e justo, Ele sempre nos ajuda e traz uma mensagem de alívio para os nossos corações, como está no livro Mais Perto. O nome do livro chama-se Mais Perto, de Chico Xavier e Emmanuel. Essa dupla infalível. Chico Xavier e Emmanuel. Ele fala assim: na Terra, a água é o ingrediente mais expressivo da vida orgânica. Assim como a água, preciosa e necessária ao processo e à segurança do mundo, é também a piedade no campo espiritual de nossas relações uns com os outros. Sem a piedade das mães que morrem, renunciando a si mesmas, não conheceríamos o conforto de um lar. Sem a piedade dos que ensinam, humilhando tantas vezes a si próprio, a ignorância seria uma noite invencível. E sem a piedade do amor fraterno, que perdoa sem condições,
O ódio entre as criaturas seria um veneno volante e destruidor eterno. Piedade, piedade, irmãos, e usando-a por água pura da vida, em todos os momentos, lembra-te de que a terra, generosa e fecunda, revela em toda parte a compaixão de Deus. Era bom se pudesse falar isso para um monte de gente do mundo inteiro, né? Aí a gente volta para a nossa terra aqui, da nossa realidade, e fala, tem uma agenda que eu já participei até desse trabalho uma vez, Agenda 2030. Quem conhece sobre o meio ambiente, a Agenda 2030 é o quê? Uma agenda que todos os países do mundo se reuniram e falaram assim, olha, no ano 2030 a gente quer acabar com a fome do mundo. Agenda 2030. Daqui um dia vai ter que mudar para 50, que 30 não vai dar não, já está chegando, não vai dar. A Agenda 2030, daqui um dia vai mudar para 2050, 2080, mas hoje é 2030. E foi feito um levantamento lá. Para acabar com a fome do mundo, hoje precisaria de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares, guarda esse número. Só os Estados Unidos gasta com fabricação de armamento para vender, porque ele fomenta a guerra no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe disso. 1,5 trilhões de dólares. Onde está o problema do mundo? Onde está o problema do mundo? Não estou falando que é só os Estados Unidos, não. Todos os outros países também que gostam de guerra também gastam dinheiro, mas ele é o que gasta mais. 1,5 trilhões de dólares fazendo arma, tanque, míssil, foguete, avião, para alimentar os outros. Alimenta quem está ganhando e alimenta quem está perdendo. Aí, certo outro lá, quem está te xingando, ó, vai você, dá um tiro no outro lá. É assim que eles vivem. Quem puder ver o filme O Senhor da Guerra, vê lá a história, que eles contam muito detalhadamente o que é isso. Vivem de fomentar a guerra no mundo. Quem pensa num Senado, num Congresso como esse, que alimenta essas guerras, tem piedade para alguém? Se ele escutasse a bomba caindo, igual a gente vê muitos filmes aí, tem um seriado, inclusive é com fatos reais, chama-se Capacetes Brancos. Capacetes Brancos. Meninos de 16 a 18 anos com um capacetezinho de obra na cabeça e fica escondido esperando a bomba cair. Quando a bomba cai, eles correm lá para ver se salva alguém. Lá na faixa de Gaza. Tem um filme sobre isso. Capacetes Brancos. Procure lá. Então, meus irmãos, existem essas pessoas que têm vontade de ajudar e têm piedade do coração. Mas, infelizmente, a maioria está vendo para o outro lado. Né? Eu quero guerra, eu quero dinheiro, eu quero me dar bem, né? Igual o Chico Anísio falava. Então, a gente tem que comover, falar esse tipo de coisa. Aproveitar que o Evangelho está aqui, que isso vai ficar gravado, graças a Deus, a gente vai partir, né? Mas isso vai ficar gravado. O que vocês estão fazendo com o Evangelho que Jesus trouxe para a gente? O que nós estamos fazendo com o que a gente aprende? O que a gente está fazendo na nossa casa, na nossa rua, no nosso lixo? Já tem separando, ó, seco e molhado. A maioria não separa. Não separa. Pega um caco de vidro, joga lá junto com a comida. Graças a Deus, eu, quando era pequenininho, eu cortei o pé fundamente num caco de vidro no lixo. Levei 5 pontos. E aprendi, vidro corta. Desde então, eu sempre quando tem vidro no lixo, eu enrolo no plástico, põe dentro de um saco de caixa de leite que é grossa, coloco fita crepe e guardo o vidro quebrado. Depois eu jogo no lixo. Que eu sei que vai cortar o pé de alguém. Imagina a mão do gari que vai enfiar a mão lá no lixo. Vai cortar a mão. São pequenas coisas que a gente pode fazer e não faz. Mas o lixeiro que separe lá, não. Se tem organizado segunda, quarta e sexta é lixo molhado, terça, quinta e sábado é lixo seco. Separa. O que custa? O vidro vai junto com o seco. Acabou. Simples assim. Vamos chegar um dia e ficar igual a Europa, porque a Europa já tem seco, molhado, papel, vidro, tem uns 5 caixas diferentes no lugar de você guardar o lixo na rua. É bem definido. Aqui ainda não tem, mas vai chegar lá. E falando sobre guerra, a gente acabou de falar sobre a guerra aqui agora, tem um livro novinho, o nome do livro é Emmanuel. Eu gostaria que todos pegassem esse livro para ler. Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, por Emmanuel. Chico Xavier, Emmanuel, por Emmanuel. 1937. Quase 100 anos, né? Quase 100 anos.
Olha o que ele fala desse livro. Emmanuel. Guerras. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro de seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros, à custa das indústrias bélicas, em 1937, não é diferente do Império Babilônico, que caiu apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leia-se ainda essas 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente Mané, Tecel e Farés na festa do mundo. Isso queria dizer naquela língua deles: mediu, pesou e dividiu. Que Deus faz isso. Deixa eu ver aqui o que esse povo está fazendo. Mediu, pesou, agora separa. Joio do trigo. É o que está escrito aqui. Isso é coisa do Velho Testamento. 1937. E ele fala no final desse texto que Deus, em sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. Emmanuel. O livro é Emmanuel, muito interessante, apesar de ser escrito em 1937. O que a gente está vendo hoje? Não é isso? Está escrito aqui. Então nós temos condição de melhorar muito a nossa vida. E a gente melhora a nossa casa, a nossa vida, o nosso bairro, o nosso centro, o nosso lar. Isso vai se espalhando, vai criando uma onda de otimismo, de paz, de piedade maior para as pessoas. E nós vamos fazer um mundo melhor. Pode ser que a gente não veja, que nossos filhos não vejam, que nossos netos não vejam. Mas quando a gente voltar, que nós vamos voltar, se Deus quiser, nós vamos reencarnar, nós vamos voltar. A gente possa ver esse mundo melhor daqui a alguns séculos. Mas a gente tem que ter essa esperança, tem que ter essa força e essa vontade. E o tempo está acabando, né, madame? Mas vou ler só mais uma mensagem muito interessante também no final, que fala assim, no livro Escrínio de Luz, Piedade, Emmanuel, Chico Xavier. Diplomar-se-á um médico nos galarins da cultura, entretanto, sem piedade para com os enfermos, viverá muito longe do privilégio de curar. Erguer-se-á o juiz às culminâncias da toga, todavia, sem piedade no trato com a justiça, não passará de um gabinete precioso para os textos legais. Levantar-se-á o sacerdote para os ofícios do templo, entretanto, sem piedade para com o rebanho das almas que o Senhor lhe confiou, terminará o serviço sublime, espalhando a descrença e a desilusão. Ingressará o operário nos círculos da oficina, mas sem piedade para com o trabalho que lhe pede atenção e renúncia, raramente fugirá da condição deplorável de um exemplar acabado de ociosidade e indisciplina. Todos necessitamos de piedade, quanto necessitamos do próprio ar para viver. Deixa que a compaixão te inspire os pensamentos, para que teus atos gerem a beleza, a luz, por onde o teu coração estagie. Recorda a infinita bondade do Senhor, que até hoje nos tolera os erros, para que aprendamos a ciência da vida. E quando seja possível, tolera as faltas do teu próximo, ajudando e amando, entendendo e servindo, porque somente através da profunda compaixão de uns para com os outros é que atingiremos o sol da comunhão pura com Deus. Então, meus irmãos, as mensagens de ânimo, de fé, de força, de coragem, de determinação estão aqui nas obras. Muitos espíritos vêm avisar a gente: ó, fulano não desanima não, não desiste não. Tem espíritos que aparecem no trabalho mediúnico e falam assim: olha, moço, eu queria falar com a minha filha, que eu tratei ela muito mal. Tem muito tempo que eu não vejo ela, eu judiei muito, bati muito nela, eu acho que ela não me perdoou. Não. Quanto tempo você está sem ver ela? 3 séculos e meio. Imagina, para o templo lá, para a espiritualidade não existe, mas para a gente aqui é muita coisa. Para eles é uma eternidade.
Por causa de quê? Da maldade que a gente faz. Aí você fala, meu irmão, você não tem que ficar desanimado não. Tenha fé. Melhore sua vida. Mude a sua vida a partir de agora. Ah, mas eu não tenho jeito não, eu sou muito ruim, eu sempre fui muito ruim. Mas você pode melhorar. Todos nós podemos melhorar. Todos nós somos factíveis de mudar. Então, para isso que nós estamos aqui. Para aprender, para estudar. E se Deus quiser melhorar. E fazer a terra, o Brasil, o mundo, um lugar melhor de se viver. Porque foi para isso que nós viemos para cá. Para aprender a evoluir. Aprender a amar o nosso próximo com muita caridade e muita piedade no nosso coração. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Primeiramente para agradecer essa oportunidade de encontro, de convívio, de troca de energias, com muitos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vieram nos visitar hoje. E pedimos, Mestre, como sempre, que essas energias, essas luzes, acompanhem nossos irmãos, todos nós, até nossos lares e nossos familiares, aqueles que não puderam vir, aqueles que já desencarnaram também. Pensemos em todos eles, aqueles que nós quisermos agora, pai, filho, irmão, marido, esposa, neto, vizinho, qualquer um que nós pensarmos, que eles possam ser agora também melhorados com essas energias que nós estamos emitindo para todos eles. E que essas águas também que foram colocadas nesses copinhos, que seja colocado o remédio necessário e merecido para cada um de nós. E na certeza que todos nós retornaremos aos nossos lares, melhores do que aqui chegamos, nós pedimos a permissão a todos vós, e sobretudo a Deus, para encerrar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.